Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé e vamos ler apenas um versículo. Salmo de número 27, versículo número 1. 127, Salmo de número 127 e versículo de número 1. Somente um versículo da palavra de Deus, muito conhecido de todos nós, né? Mas esse versículo, esse salmo tem algumas verdades que nós precisamos trazer para os nossos corações, renovar, né, os nossos corações. Tem um dito chinês que diz o seguinte: quando eu leio, eu esqueço. Mas quando eu vejo, eu me lembro. E quando eu aprendo, eu pratico. Né? E a palavra de Deus é para nós praticar, não é isso? Então nós vamos repetindo ela sempre para ela formar o nosso caráter no nosso coração. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 127, versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Amém? Pode sentar, muito obrigado. Antes de compartilhar o texto da palavra, esse texto da palavra de Deus, eu gostaria de agradecer ao pastor Marcelo, né, por nos dar a oportunidade de estar aqui. Foi na sexta-feira, ele falou comigo assim: você dá a doutrina terça-feira? Eu falei: se você mandar. Né? Porque nós temos que... Eu tenho muito receio de subir aqui. Muito receio. Eu só penso o seguinte: nós só devemos fazer a obra de Deus debaixo de autoridade. Você não tenha dúvida do que eu estou dizendo. Eu sempre falo uma coisa: se você vai cantar no grupo de coreografia, se você vai dirigir uma congregação, se você vai ser consagrado a presbítero ou a diácono, se você vai reger um conjunto, se você vai cantar no conjunto, e você disser assim: não, mas eu quero fazer do meu jeito, da minha maneira. Não faça. Não faça. Deus nos colocou debaixo de autoridade. E devemos estar sempre, para que Deus possa nos abençoar. Né? Eu sempre lembro de Josué e Moisés. Deus já tinha escolhido Josué, já tinha falado com Josué, mas chegou para Moisés e disse: Moisés, vá lá e coloca a sua mão sobre ele. Né? Então é bom nós estarmos debaixo da autoridade. Também eu quero agradecer também a todos vocês, porque tenho certeza, toda vez que eu chego aqui eu penso assim: se eu estou de pé, é porque os irmãos oram por mim. Né? Então, muito obrigado. E continuo orando, né, para me continuar de pé. Não é isso? Não é isso? Então, muito obrigado. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e abençoe a todos nós. Querido, nós lemos um texto da palavra de Deus, como eu disse, muito conhecido. Quem não conhece o Salmo de número 127, ele foi escrito, né, nos orientando como nós prepararmos as próximas gerações. Mas você vai ver no versículo 3, que ele fala que os nossos filhos são a herança de Deus. Né? E é verdade, quem vai nos representar? Né? Quem vai nos representar são nossos filhos, nossos netos. Não. Essa noite eu estava pensando muito, porque eu estava meditando nessa palavra, eu estava pensando muito lá em casa, na minha responsabilidade e na responsabilidade da minha família. Né? Quando eu olho, minha sogra tem 97 anos. Eu tenho 54 anos de casado e ainda tem sogra. Né? Ela tem 97 anos e está inteirinha, hein? Capaz de eu ir e ela ficar. Aí vem a minha esposa, não vou falar a idade dela, senão ela pode me bater depois. Depois vem a Roseliane, aí vem a Ludmila e vem a Madalena. Né? São 5 gerações.
E quando eu comecei a ler esse salmo, eu vi uma responsabilidade muito grande na nossa vida. Nós que somos cristãos, preparar as próximas gerações, não é isso? E é uma responsabilidade muito grande que alguém fala assim, mas o mundo, nós não temos nada a ver com o mundo. Nada a ver com o mundo. Nós temos a ver com o que Deus, né, nos chamou para fazer, que é dar continuidade à palavra de Deus. E quando nós olhamos esse texto, nós vamos lembrar que quem escreveu esse salmo foi Salomão. Um homem de uma visão extraordinária. Morreu 930 anos antes de Cristo, mais ou menos isso, né? E ele tinha uma visão extraordinária. E nas cinco obras que ele escreveu, que está registrado na Bíblia, quando nós analisamos toda a obra dele, nós vamos ver que ele tinha uma capacidade de pensar, de analisar, de olhar, né? Ainda naquela época, né? E aí você vai dizer assim, mas por que o senhor está falando isso? O que interessa isso? Não interessa nada ele ter morrido 930 anos antes de Cristo, mas mostra uma coisa muito interessante. Mostra que Deus, o Evangelho não é de hoje, o Evangelho ele vem lá da eternidade. Né? Quando Moisés ele faz a introdução da oração dele no Salmo 90, ele diz assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Então, irmão, as gerações vão passando, mas Deus continua com o seu povo, dando vitória ao seu povo. E existe uma responsabilidade do seu povo. Né? Salomão, ele escreve, a maior parte do livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Você sabe que os maiores provérbios do livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Deixa eu tomar uma água aqui. E o livro de Provérbios, ele tem um significado muito interessante. Ele significa a sabedoria. A sabedoria de Deus entre os homens. Não é? O livro de Provérbios, quando você lê o livro de Provérbios, você vê uma tipologia de Cristo, porque Cristo é a sabedoria de Deus entre nós. E o livro de Provérbios no Antigo Testamento é a sabedoria. Quando você lê o livro de Provérbios, aliás, todos nós deveriam ler, e não somente ler, mas colocar em prática na nossa vida. Não é? Depois ele escreve o livro de Eclesiastes, que o livro de Eclesiastes, irmão, ele vai falar do tempo. Né? A tradição diz que ele tinha 73 anos, ele já tinha descoberto que ele tinha prazo de validade, aí naturalmente ele entendeu que ele tinha jogado muito do seu tempo fora, talvez que às vezes nós não assim, apreciamos o nosso tempo, não valorizamos o nosso tempo, não é isso? E às vezes jogamos muito tempo fora, né? E quando ele percebeu isso, ele escreveu o livro de Eclesiastes para quê? Para mostrar para nós que o maior tesouro que você tem aqui é seu tempo. Portanto, quando você acorda pela manhã, a primeira coisa que você descobre é que você está vivo. E quando você acorda de manhã e descobre que você está vivo, glorifica o nome de Jesus. Ou não? Né? Então ele escreve e quer dizer, e o livro ele tem um significado, a sabedoria de um pregador. Depois ele vem, escreve o livro de Cantar de Salomão, que é uma das poesias mais lindas que nós possamos encontrar, que podemos encontrar na Bíblia. Né? E o livro do Cantar de Salomão, nós nunca devemos ler um versículo dele, nunca devemos ler um capítulo, nós temos que ler os 8 capítulos dele, sabe por quê? Ele fala de todo um relacionamento, desde que você começa até quando termina um relacionamento a dois. E o texto quer dizer, um relacionamento com sabedoria. Como você relacionar com uma pessoa com sabedoria. Irmãos, porque a vida a 2 não é fácil, a 3 não é fácil, não é? E Salomão, ele ali nos fala como nós podemos relacionar com a outra pessoa com sabedoria.
Ele escreveu também o Salmo 72. Eu não sei se os irmãos já observaram o Salmo 72. O Salmo 72, ele fala da justiça de Deus. Né? E aí você vai ver que o significado daquele salmo, ele significa o seguinte: Deus julga com sabedoria. Ele fala do juízo de Deus, né? Do julgamento de Deus, que Deus ele julga com sabedoria. E no Salmo 127, Salomão fala, né, no Salmo 27, o significado do Salmo 27 é como você edificar um lar com sabedoria. Como você estruturar um lar. Né? Às vezes eu costumo dizer que a maior ilusão do mundo é o calendário, não é, pastor Marcelo? Quem criou o calendário é muito inteligente. Porque parece que acabou ontem, né? Porque semana passada teve um irmão que falou comigo assim: graças a Deus que esse ano acabou, porque esse ano não foi fácil, não. Eu falei, vai continuar a mesma coisa. Se você não mudar, não muda nada, ou não? Ou não? Ah, se você está doente aqui e você não se tratar, vai continuar doente. Ou não? Então, e quando nós chegamos no fim do ano, a gente faz tanta promessa. Então, no dia da vigília, então, é tanta promessa. Eu vou ganhar uma alma, pelo menos uma alma esse ano. E às vezes você não ganha a alma, você perde a sua, ainda bota quem está dentro da igreja para fora. Ou não? Você já pensou que se todos fizessem essa promessa cumprisse, irmão? Essa igreja dobrava todo ano. Hein? Esse tempo você ia começar a fazer outro. Aí não. É uma verdade. O que nós temos que entender é o conselho de Salomão aqui para nós estruturar uma família. Né? Aí o salmo significa como você edificar um lar. Primeira coisa que nós temos que entender é a palavra lar. Não é? A palavra lar, na origem do seu idioma, quer dizer cozinha. Né? Ou lareira. Não é isso? Aqui no Brasil, é o nosso relacionamento. Ou não? Né? É o nosso relacionamento. Mas aonde? Lá na origem, né? Como diz a história, né? E que é uma verdade, havia, não sei se agora, porque eu não tenho conhecimento, neve, 6 meses de neve. 6 meses de neve. Você não podia trabalhar. Já tem um monte de gente querendo ir para lá, né? Um frio lá fora, você não podia plantar, né? O planeta era agrícola, né? Hoje é urbano, mas ele era agrícola, né? E as pessoas lá fora estavam um frio tremendo, cada cômodo estava um frio tremendo, mas a cozinha era o melhor lugar, ou não? Lá era fogão a lenha, né? Tinha o calor. Eu estou falando de calor, não é de briga não, tá, irmão? Mostra que o nosso lar tem que ter calor, tem que ser aquecido. Ou não? Lá tinha alimento. Lá tinha um bom vinho. Não é para você tomar vinho não, irmão. A Bíblia diz para você se embriagar não com vinho, mas com o Espírito Santo. Já pode começar a se embriagar com o Espírito Santo de Deus aí. Tá? Então tinha um bom vinho. O vinho significa o quê? O vinho é uma tipologia de quê? Primeiro, alegria. Então o seu lar tem que ter alegria, não? Também o vinho vem da videira, quer dizer, tem que ter vida. O seu lar tem que ter vida, ou não? Então o que é? Lar significa lar, cozinha, lareira. Isso é o melhor lugar. Então o seu lar tem que ser o melhor lugar, ou não? Quando nós começamos a achar que qualquer lugar é melhor do que a nossa casa, já viu? Ah, a igreja é melhor do que a minha casa. Está ruim. A sua casa é o quartel-general. Onde você for,
é a extensão da sua casa. Se você for para a igreja, é a extensão da sua casa. Se você for para o trabalho, é a extensão da sua casa. Se você for na praia, é a extensão da sua casa. Aleluia. O seu quartel-general é a tua casa. Né? Agora, eu vou falar para vocês, né? Tem gente que faz o seu lar um inferno. Aqui não tem, né? É a sucursal do diabo. Né? Aí, Salomão dá um conselho. Ele fala assim, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A primeira coisa que nós entendemos aqui, né? A primeira coisa que nós entendemos aqui é que ele usa a palavra Senhor. Né? A palavra Senhor, ela tem um significado de meu dono. Né? Aí ele fala assim, o Senhor, se o Senhor não guardar, você pode ser bom, você pode ser maravilhoso, você pode ser capaz, você pode ser inteligente, você pode ser do jeito que você for. Se você deixar Deus de fora, aleluia, você não tem como você edificar o seu lar. Então não tenha dúvida do que eu estou dizendo aqui. Quando nós olhamos, né, o Salmo 23, nós nos maravilhamos do Salmo, né? Mas o Salmo não começa assim, olha, nada há de faltar. Ele não começa assim. Ele começa, o Senhor é o meu pastor. Então, a palavra Senhor quer dizer dono. Pastor quer dizer guia. Guarda, dirige, protege ou não. Aí ele fala assim, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de esparto. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda de justiça, pelo amor do teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo e a tua vara, teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por quê? Porque o dono me guia. Porque o dono dirige. Não é isso? Aí o que Salomão faz? O que ele fala? Se o Senhor não edificar, como nós edificamos uma casa, irmão? Não é? Começamos de onde? Nós começamos do alicerce ou não? Para fazer uma casa sem alicerce, naturalmente ela vai ruir, ou não? Então, quando nós falamos em estruturar um lar, a primeira coisa que nós é na palavra de Deus. A única coisa que pode estruturar a sua casa, o seu relacionamento, é a palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que eu penso. Eu tenho muito medo, irmão, de departamento de família. E agora eu falei bobagem, né? Porque às vezes nós assumimos um departamento de família e começamos para você deve fazer e fazer aquilo. Só que é uma coisa, irmão, cada vida é uma vida. Né? A mãe de Mé é diferente da esposa, a sua esposa aí, ó. Ah, você tem que fazer igual eu faço. Aí você vai fazer, leva um tapa na cara. Nós, irmão, não temos que imitar ninguém. Nós temos que ser nós. Nós temos que ser nós mesmos, dirigidos por Deus. Aleluia. Imitação nunca deu certo. Quando eu casar, eu vou ser igual ao meu pai. Vai perder o casamento. Você tem que usar o seu sorriso, o seu abraço, o seu momento, mas com a direção de Deus. Aleluia. É por isso que Jesus, quando ele fala, primeiro, você vai ver no Salmo 119, versículo 105, que ele diz que ele diz o seguinte, olha, lâmpada para meus pés é a tua palavra o quê?
luz para o meu caminho. Isto é a palavra de Deus que vai te direcionar, vai te mostrar o caminho de como você se dirigir diante da sua família, não? Aí Jesus foi mais fundo ainda, né? Lá em Mateus, capítulo de número 7, versículo 24, ele disse, aqueles que ouvem esta minha palavra e pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E a chuva desceu. Olha o que ele fala, irmão. A chuva desceu. O vento soprou. Bateu contra aquela água e bateu contra a casa, mas ela não caiu, sabe por quê? Ela estava edificada sobre a rocha. Quando nós edificamos sobre a... Pode levantar o mundo e o inferno, que a vitória vai ser grande em nome de Jesus. Essa que é a vitória. Eu lembro de ter um texto lá no capítulo, minha boca secou. Está faltando saliva no velho. Tem um texto que eu gosto muito. É Lucas 11, versículo 27 e 28. Ele diz ali que acontecendo que Jesus falava essas coisas, uma mulher se levantou, uma mulher no meio da multidão levantou a voz e disse, bem-aventurado, o ventre que te gerou, ou que trouxe, tem duas traduções, bem-aventurado o ventre que te gerou e o peito que te amamentou. Jesus diz assim, e antes, bem-aventurado sois, aquele que ouve a minha palavra e guarda. Aleluia. Por quê, irmãos? A palavra bem-aventurado quer dizer bem-estar, bom estado, bom relacionamento, ou um relacionamento estreito com Deus. Quando a palavra de Deus está em você, quando você guarda a palavra de Deus, você tem um relacionamento estreito com Deus. E quando você tem um relacionamento com Deus, irmãos, ninguém vai te vencer. Mas também você não pode fazer uma casa, irmão, e viver em cima de um alicerce, ou não? Já pensou? Eu não sei que vocês, quem viu nascer esse templo aqui, o alicerce aqui foi um bate-estaca aqui. Hein? Isso aqui foi uma coisa, né? Isso aqui está seguro, você pode ficar aqui debaixo, está seguro. Porque tem um bom alicerce. Só que não tem só alicerce. Você para edificar uma casa, irmão, você precisa também de coluna, ou não? Porque a coluna, ela dá estabilidade para o alicerce, ou não? O que é a coluna do seu relacionamento? É a fé. Você pega Romanos, capítulo 17, capítulo 10, versículo 17, Paulo diz que a fé vem por ouvir o quê? A palavra de Deus. Então quando você se dirige pela palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, aí você absorve a palavra de Deus, então vem a fé, a convicção, a certeza. Irmãos, sem fé, a Bíblia diz, Hebreus 11, 6 diz o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Agora, fé não é acreditar, não. Eu acredito em Deus. Até o diabo crê. Eu estava lendo um livro há uns tempos atrás, então falava uma coisa interessante, né? Ele falava sobre duas montanhas. Vamos fazer aqui, vamos falar de Friburgo, porque Friburgo é onde nós conhecemos. Todo mundo conhece a Catarina ali, né? Todo mundo conhece a Catarina e conhece a Pedra do Imperador. Vamos supor que você está em cima da Catarina e você tem que ir para perto do Imperador e você vê um cânion no meio e você fala, meu Deus do céu, rapaz, como é que eu vou? Eu tenho limite. Então eu não posso ir, mas tem coisa na vida, irmão, que o seu limite, já chegou o seu limite, mas você tem que fazer. E ele falou, mas eu tenho que chegar lá, mas eu tenho medo de altura. Eu não posso, eu não tenho como. Aí de repente ele vê um cabo de aço de uma montanha na outra. Ele fala, nossa, já tem um cabo de aço.
Aí quando ele vai pensar, ele vai falar assim, mas como é que eu vou atravessar esse cabo de aço? Primeiro, eu tenho medo de altura. Segundo, eu não aguento segurando daqui lá. Né? Não dá, ainda não dá. Aí de repente vem um moço carregando o outro em cima do fio de arame num carrinho de mão. Aí, Marcelo, deixa a vida me levar. Né? E ele está observando. Aí o cara chegou aqui e falou com ele assim, aqui, você acredita que que eu atravesso desse cabo de aço com uma pessoa dentro do carrinho? Claro que eu acredito, estou vendo. Você só precisa atravessar, não tá? Entra no carrinho. Aí eu quero ver se você confia. Entrar no carrinho de Deus. Fé é você entrar no carrinho de Deus, irmão, e saber que Deus vai te levar em segurança. Aleluia! Fé é como uma criança de 4 anos que pula no colo do pai. Ele tem certeza que o pai não vai deixar ele cair. Aleluia! Já viveu com alguém que não tem fé, irmão? Deus me livre. Ele viu o lado negativo com tudo, né, pastor Marcelo? Já trabalhou com alguém que não tem fé, irmão? Meu pai falava que quem não tem fé não devia levantar de manhã. Ou também não devia atravessar a rua. Fé é ter a confiança, a certeza que Deus vai te dar vitória. A convicção, né? É a certeza do Salmo 30, versículo 5, parte B. Olha, o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã a alegria vai chegar. Né? É aquilo que Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 31. Olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem adversário. Aí ele fala no versículo 37, sobre tudo isso, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Agora, nós temos que entender, irmão, que nós não podemos de jeito nenhum ter uma casa só com alicerce e coluna. Né? Já pensou se eu tivesse alicerce e coluna? Nós estávamos aqui com uma situação difícil, né? Hoje não está frio não, né? Dá até para fazer o culto. Né? Mas a casa tem, para você edificar uma casa, além dela ter o alicerce e ter a coluna, ela tem que ter a viga. É a viga que segura a estrutura, não. Você não está vendo a viga, mas aqui, a viga, ela é interligada. Você, uma viga sozinha, irmão, não vale para nada, não serve para nada. Pelo contrário, vai pesar a obra. Mas quando você coloca uma com a outra, sabe o que vai acontecer? Você vai dar segurança para ela não abrir. Ela vai dar segurança para a coluna. Ela não vai deixar a coluna abrir. Então, a viga da sua construção ou do seu lar tem que ser o amor. Né? O amor é o único que pode unir duas pessoas. Amor não é sentimento, amor é prática. Sentimento eu falo que é pena. Eu tenho uma pena de fulano, o que está fazendo por ele? Por isso que na Bíblia fala amor aqui no português, mas o certo é caridade, é ação, é atitude, não é? Quando você vê uma coisa interessante, quando é João, capítulo de número 3, versículo 16, versículo número 16, diz o seguinte, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu Filho unigênito, isto é, quem ama, irmão, não cobra, quem ama, dá. Ou não? Quando Paulo escreve aos Romanos 5, 8, ele fala assim, é porque Deus prova o seu amor para conosco. Dando o seu Filho para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecador. Aleluia. O amor nos une, irmão. É a única coisa que pode nos unir, é o amor.
Quando Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14, ele diz assim, ó, se revista do amor, porque é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus pela qual fosse chamado, para um só corpo, domine os vossos corações e sede agradecido. Olha o que ele fala, irmão. Olha o que ele fala assim, ó, revista do amor. A palavra revestir tem duas traduções. Uma é revestir, é vestir uma vez, duas vezes, três vezes, mas na tradução de Paulo aqui, quer dizer se cobrir. Né? Você se cobrir todo. Então, quando as pessoas olham para você, não vê mais você, vê o amor, vê as suas atitudes, aleluia. Porque, irmão, o amor é uma coisa tão importante, irmão, que ele faz uma hora virar segunda ou não. Quando você está com quem você ama, uma hora, você fala, mas já está na hora de ir embora, eu cheguei aqui agora, ou não? Eu falo sempre isso, irmão. Eu falo sempre isso. Quando você está casado há 30 anos, você olha assim e fala assim, parece que nós casamos ontem. Marcelo está rindo, sabia? É verdade. Quem ama quer ficar perto. Quem ama quer abraçar, quem ama dá o melhor. Quem ama não dá resto. E tem de gente aqui não, né, irmão? Graças a Deus. Dando o resto para casa, né? E dá o melhor abraço lá fora. Dentro de casa, muita gente assim. Eu falo que quem não conhece, compra e paga caro. Quem conhece, não quer nem de graça. Nós precisamos amar. Porque o que é amar? Amar é ser feliz com a felicidade do outro. Então, quando nós amamos, irmãos, nós queremos ver o nosso irmão feliz. Nós queremos ver a vitória, não é isso? Agora que tem, aqui não tem, né? Mas tem igreja, pastor Marcelo, que tem gente que quer ver a desgraça do outro. Tem casa, irmão, hein? Que ninguém quer ficar perto de ninguém, é porque não ama. Porque quando você ama, irmão, as horas viram minuto. Né? Mas quando você não ama, alguém já passou uma noite com dor de dente aí? E ver com quem você não ama, irmão, é como passar uma noite com dor de dente, a hora não passa. Por isso nós precisamos amar. Para que o nosso lar, a nossa casa, seja o nosso melhor lugar. Mas também, mas também a casa não pode ter somente ser edificada, aí a casa já está edificada, tem um bom alicerce, tem a coluna, né, e tem as vigas, mas agora, já pensou a sua casa sem parede, irmão? Hein? Entra sapo, perereca, lagartixa, né? Qual é a receita da Bíblia para você cercar a tua casa? Pedro deu essa receita. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele diz assim, ó, ser sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor, bramindo como leão, buscando a quem ele pode tragar. Ser sóbrio, ter equilíbrio. Eita, coisa difícil é equilíbrio, né? Ou você está correndo ou está parado. E o diabo, quando não pode te parar, ele te empurra. Às vezes somos desequilibrados, irmãos. Tem um texto lá, deixa eu ver, Isaías, capítulo 28, versículo 20, diz que a cama será tão curta que você não pode estender sobre ela. E o cobertor tão estreito que você não pode se cobrir. Né? Você cobre um lado e descobre o outro, né? Eu lembro quando eu era criança, rapaz. Tem duas coisas que o pobre tem mais que o rico, é filho e dívida. Né?
Ele era muita criança, né? E a gente tinha pouca coberta. Né? Aí dormia 3, eu e mais 2 irmãos. Debaixo de uma peleja, Marcelo, um puxa para lá, outro puxa para cá, e não dormia direito. E aí, quando não saía no tapa. Tem gente, irmão, que ele cobre um lado, descobre o outro. Às vezes é um excelente profissional. Mas é um péssimo marido, ou uma péssima esposa, ou um péssimo filho, ou um péssimo pai. Às vezes é um excelente pai. Que beleza. Mas gosta do videogame, né? Não trabalha nem por nada, não é isso? Tem outro que é uma bênção, não é? Mas não salta, né? Ele não come para não gastar o estômago. Falta equilíbrio, irmão. Falta equilíbrio. Equilíbrio, às vezes, na hora de falar. Falta um equilíbrio na hora de sair um cartão de crédito. Hein? Mas também a hora está passando. Senão não concluo aqui. Não posso continuar aqui, não concluo. Mas você vê uma coisa. Também você não pode viver também em 4 paredes sem ter um telhado, não. Né? Você tem que ter um telhado. O pastor Zé Antônio falava uma coisa assim. As pessoas falavam coisa assim. Vou jogar tudo para o alto. Já viu as pessoas ter essa expressão? E falava assim, não joga não, porque vai cair na tua cabeça. Irmão, uma casa sem telhado, cai tudo quanto é desgraça em você, ou não? Tudo quanto é desgraça, cai em você. Sabe qual é o telhado do seu lar? Libertação. É o que falta em muita gente. Eu sou crente. É crente, mas não é liberto. Não tem aquela história que tem pessoas que na rua é um santo. Na igreja é um santarrão. E em casa ele é um leão. Hein? Você conhece aquela história do pastor que morreu? Posso contar, Marcelo? Pode, né? Responde bem, é minha. Ela disse que morreu um pastor. Eu disse no livro, irmão, se é verdade, não sei. Morreu o pastor e velaram o pastor na igreja. Né? Aí todo mundo, né? Você sabe que depois que morre, todo mundo fica bom, né? Com a beleza todo mundo que morre. Né? Aí o cara entrou dentro da caixa, fica bom. Aí começou, todo mundo chegava e fazia um comentário. Nossa, esse homem é o melhor pastor do mundo. Esse homem é o melhor marido do mundo. Esse é o melhor pai do mundo. E começou a elogiar o homem. Aí a viúva só está ouvindo, né? A viúva falou assim, meu filho, dá uma olhadinha lá, ver se é seu pai mesmo que está lá. Tem gente que não é liberto, irmão. Liberto não. Tem gente que tem que ser liberto. O Paulo, ele fala de algumas coisas que são vistas na nossa vida, sabia? Ele fala assim, você pega Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Ele fala assim, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne, para que você não faça o que quereis. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses não estão debaixo da lei. Mas a obra da carne, irmão, eles são vícios que tem que ser liberto. A obra da carne se manifesta e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ira, dissensão, peleja, ciúme, bebedice e glutonaria. Paulo diz, quem faz essas coisas, eu disse antes, e volto a dizer, não entra no reino do céu. Às vezes somos cheios de mau costume, né? Tem uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, tá? Precisava de uma chave. Posso contar, Marcelo? Eu estava fazendo um trabalho, precisava de uma chave. E aí eu falei com o rapaz que estava comigo, falei assim, rapaz, vai buscar a chave para mim na casa do fulano. Aí ele foi. Você conhece bola de ping-pong, não sabe? Ping-pong é branca, né? Você bate e volta, né? Ele foi e voltou branco com a vela. Eu falei, rapaz, o que aconteceu? Eu falei, rapaz, o negócio está feio na casa do irmão.
A irmã o irmão está debaixo da cama, a irmã está futucando com a vassoura. Mas sabe qual é essa história? Aliás, o irmão que foi lá precisava ser liberto também, irmão. Porque ele escutou o movimento dentro de casa e já foi para o lado do vasculhante para dar uma olhadinha no que estava acontecendo na casa do irmão. Eu falei, eu preciso da chave, vou lá. Cheguei de longe, gritei, ai, irmão fulano. Ele falou assim, oi, aquele som debaixo da cama. Aí a irmã falou assim, fulano, pastor está aí. Que beleza. É tanta hipocrisia que eu já não sei mais o que é certo e o que é errado, irmão. É tanta hipocrisia que eu não sei o que é verdade e o que é mentira, sabia? E tem uma coisa muito interessante, Deus tolerou pecado, hipocrisia não. Aí eu falei, daqui a pouco veio o irmão. Tadinho, rapaz. Sabe aquele picumã branco debaixo da cama? A cabeça do irmão está cheia de picumã. Eu não falei nada, irmão. Só peguei minha chave, só que tinha 2 crianças em casa. Na briga de elefante, quem sofre é a grama. Nós temos que ser libertos da violência. Anda, leva, tecova, surianda, leva. Temos que ser libertos da língua. A Edmeia está aqui, sabe disso. Fomos visitar uma senhora que estava com um problema sério, porque falou demais. Ela está aí. Cheguei e falei, irmã, olha que fria que a senhora entrou. Eu sou muito popular, assim. Eu falo no popular. A gente está cansado de falar que a gente não pode falar da vida dos outros. Aí ela falou assim, de meta aqui sabe disso. É, pastor, eu sei tudo isso. Mas quando eu sei de uma coisa, a minha língua coça. Capeta na língua, irmão. Capeta na língua, não. É a língua endemoniada. É. Tem gente, irmão, falador, tem que libertar. Não pode ver a vida dos outros. A nossa língua é para glorificar o nome de Deus. É um disse-me disse, meu Deus do céu, irmão, destrói qualquer família. Né? Aquela história do garoto, né? O garoto que o pastor foi na casa dele, né? Que tem gente que eles vê tudo de errado no culto. Bom não vê nada, sabe por quê? A visão deles, irmão, são visão do diabo. Gosta de propagar do diabo. Aí diz que o pastor chegou e o garoto começou a olhar para o pastor. Aí o pastor falou assim, mas o que está acontecendo, meu filho? Você é porque o papai falou que o senhor tem 2 caras. Não, tem que ser liberto. Se tem alguma coisa errada, vai orar. Vai buscar solução. Quem comenta pecado do outro, sabe o que acontece? É pecado, ele é servo do diabo, de Deus não é. Tem que se libertar. É brincadeira, não é? Aqui não tem, graças a Deus, né? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, que aqui não tem. Irmão, mas tem coisa que não dá. A pessoa está usando, fala aqui de Deus e de lá fora fica falando do irmão, falando do pecado do irmão, não perdoa. O pastor Zé Antônio falava uma coisa, aquele homem me ensinou muito, irmão. Por isso que eu falo uma coisa, você não perde as pessoas quando sai da sua vida, você ganha quando chega. Um homem, pastor Aristroziro, Zé Antônio, me ensinou muito. Eu pegava pastor Estrangeiro, eu ia para Ponte 5, botava ele do meu lado, só ele sentado do meu lado, ele me ensinava, irmão. Pastor Zé Antônio sempre falava, rapaz, pecado não é para comentar, pecado para perdoar. Se você não consegue perdoar pecado, faz o seguinte, vai orar, vai buscar a Deus, para Deus resolver o problema do irmão. Porque a gente só pode querer para os outros o que a gente quer para a gente. Agora, acabou, né? Aqui, deixa eu falar uma coisa para você.
Mas a casa tem que ter janela também ou não? Tem que ter porta. Já viu uma casa sem porta, sem janela? Você morre sufocado dentro dela, não? Um calor que veio um dia desse aí. Sabe o que é? O que Deus quer para a nossa vida, num lar, numa casa, transparência. Você vai pegar o texto lá de Gênesis, né? De Gênesis, quando fala assim, ó, por isso deixará o varão, teu pai e tua mãe, unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aí diz no versículo 25, né, do capítulo de número 2 de Gênesis, fala assim, e os dois estavam nus e não se envergonhavam. Claro que estavam nus mesmo. Mas aquilo é uma tipologia, irmãos. De transparência. Por que a Bíblia fala assim, ó? Ele fala assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira que esteja diante dele. A palavra correta é diante dele. Tem alguma tradução assim, que seja idônea, que também é. Mas está diante. Diante é o quê? É olho no olho. Sinceridade. Que Deus abençoe você. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, traz o Senhor para a tua vida. Né? E uma coisa que tem que ter também a casa, irmão, é restauração, né? Tem hora que relacionamento é igual um carro enguiçado na lama. Já viu um carro enguiçado na lama? Já viu? Tem hora que o troço pega, irmão. A chapa esquenta, não é, dona de Mé? 54 anos. Brincadeira não, hein? Brincadeira não, tem uma coisa legal. Com a gente que é velho, tem uma coisa legal. Se você pegar o livro de Cantares, você vai morrer de rir, porque Cantares, ele fala exatamente da lua de mel. Você pega o livro de Cantares e lê, você vai ver que é uma maravilha. Daqui a pouco vem a crise. Aí depois fica velho os dois. Aí ele fala assim, muitas águas, não poderia pagar este amor, nem os rios afogá-lo. E ainda que alguém desse todo bem da fazenda desta casa, por este amor seria. Né? Um dia desse eu levanto de manhã, escuta essa, irmão. Eu levanto de manhã, quando eu chego na pia do banheiro, a torneira aberta, até atrás. Aí pensei, meu Deus do céu, bomba elétrica, bomba automática, noite inteira, sabe? Aí eu não lavei o rosto, não. Saí e falei, Uniméia, quem foi o último a entrar no banheiro ontem? Foi eu ou você? Ela falou assim, sabe que eu não sei? Aí eu falei, não dá nem para brigar. Irmãos, no teu lar tem que ter também restauração. Restaurar. Quando o carro enguiça e fica na lama, você não pega assim, deixar o carro na lama lá, enguiçado, e vou comprar um novo. Você não faz isso. Você chama um profissional para tirar o carro da lama, para desenguiçar o carro e tirar da lama. E nós temos o Deus que pode, aleluia, eu sempre falo, faça tudo para não entrar numa crise, para depois você não ter que fazer tudo para sair. Isso é igual quem não gosta de ser gordo. Não tem nada de ser gordo. Qual é o problema de ser gordo e ser magro? Não tem problema nenhum. Mas se você não gosta de ser gordo, faça tudo para depois você fazer tudo para emagrecer. Porque engordar, você engorda fácil. Mas na hora de você emagrecer, rapaz, eu estou falando pela minha barriga. Todo mundo me conheceu, a minha barriga era para dentro. Agora a barriga estufou. Eu já fiz tudo que podia fazer. Cada vez que eu olho para ela, está maior. Então faça tudo para você não entrar numa crise, para depois você ter tudo para sair. Agora, se você já está na crise, eu vou te falar. Tente tudo
Antes de você ser tentado a mais nada. Porque quando você não quiser, nem Deus pode te ajudar. Mas quando você quer, eu vou vencer, eu vou lutar, eu vou chegar. E a bênção vai acontecer na minha vida. Deus nos abençoe em nome de Jesus.